Sou cristão, mas tenho desejo homossexual. Por quê? Se você quer saber, venha comigo nesse vídeo. E se esse vídeo for importante, compartilhe ele com outras pessoas. A última resposta, ela é tão importante quanto essas outras. Ela é a mais importante. Por isso eu lhe digo, fique até o final desse vídeo. Em primeiro lugar, o que você precisa saber? Não é porque você é cristão que os teus desejos sumiram da tua vida. Tem muitos que pensam, porque entregaram a sua vida a Cristo, que os seus desejos sumiram. Não é verdade, querido. Nossos desejos continuam do mesmo jeito. Outra coisa que nós precisamos entender, todos os nossos desejos, eles da nossa natureza estão voltados para o pecado. Todos nossos desejos da nossa natureza humana está voltada para o pecado. Você pode achar isso terrível, e é mesmo. Olha só o que diz a própria Bíblia. Olha, falando dos nossos desejos, ou dos maus desejos que tem a nossa natureza. Ele diz, olha, eu estou lendo Gálatas 5:19. As obras da nossa natureza é manifesta, ela é conhecida, como diz algumas traduções, conhecida por todas as pessoas. Quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia. Olha só isso aqui, é todos os desejos sexual do indivíduo, toda a fantasia do indivíduo. Olha só, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, inveja, heresia, homicídio, bebedice, glutonaria. Veja, todos os nossos desejos estão voltados para o pecado. Quando Jesus fala no capítulo de Marcos 7:21, ele vai dizer, todos os nossos mal, de dentro do interior do homem é que saem os maus pensamentos, sai a prostituição. Quando ele chega no final, ele diz toda a loucura. Entendeu? Então, a nossa natureza, ela está comprometida. Nossos desejos estão todos voltados. A nossa inclinação da nossa natureza está toda voltada para o pecado. Você precisa compreender isso. Mesmo você dentro de uma igreja. Você é crente, pode ser pastor, você pode ter 100 anos de crente, mas os teus desejos estão todos voltados para o pecado. Os teus desejos da tua natureza estão todos voltados para o pecado. Aí você deve estar se perguntando, por que isso acontece? Porque desde que Adão pecou, isso afetou a nossa vida. Veja o que a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? Porque todos pecaram. Entende isso? Veja isso, todos. Em Adão, todos foram afetados pelo pecado. E o pecado é tão terrível que ele afetou do maior até o menor. Até mesmo uma criança que está sendo gerada, se ela for gerada de um homem pecador e de uma mulher pecadora, ela também é pecador. A semente que gerou ela é pecadora e ela é pecadora. Isso é tão sério que quando o Salmo 51, no versículo 5, ele diz, em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Veja isso, desde da concepção, ele já é contagiado, já é contaminado pelo pecado. Já a inclinação já é voltada para o pecado. E é isso que nós precisamos compreender. Então, quem não entender isso, nossos desejos não vão sumir. Segundo, todos estão voltados para o pecado, estão afetados pelo pecado. E nós, que estamos sendo cristãos, estamos afetados também por isso. Sou cristão, mas a minha natureza continua do mesmo jeito. Ela não muda.
ela não se santifica. Não, a minha natureza carnal, ela não se santifica. Estranho isso, né? Mas é a verdade. Aí muitos pensam, mas eu entreguei a minha vida a Cristo. Mas os teus desejos continuam pecaminosos. A tua natureza não mudou. Os teus desejos continuam no mesmo lugar. Quer ver isso? Mesmo tu tendo o conhecimento da verdade que tu teve. E por incrível que pareça, mas quando tu conheceu a verdade, não sei se tu percebeu, mas os desejos aumentou ainda mais. Quando tu conheceu a verdade, teus desejos aumentaram. E eu vou te explicar por quê. E eu vou trazer Paulo para explicar isso. Veja Paulo mostrando que os nossos desejos não sumiram. Eu estou lendo Romanos 5,15. Porque o que eu faço eu não aprovo. Olha só. Ele está falando da natureza humana. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. Consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, na minha natureza. Olha só. Mesmo tu crente, a tua natureza carnal, habita o pecado nela. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. Com efeito, eu quero. O querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. E aí ele diz, porque eu não faço o que eu quero. Eu não faço o bem o que eu quero. Eu quero ver. Você é um homossexual, está lutando para fazer a coisa certa. Aí ele, mas não consegue. Por que não consegue? Aí ele vai dizer, porque eu não faço o que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita na minha natureza. E eu acho esta lei em mim. Quando eu querer, eu quero fazer o bem, mas o mal já está comigo. E isso acontece com o homossexual, isso acontece com um alcoólatra, isso acontece com um drogado, ele não se governa mais. Com um adúltero, mesmo dentro da igreja, um ladrão, mesmo dentro da igreja. A natureza, ela não muda. Entende o que eu estou falando? Os desejos mal estarão dentro dela todo o tempo. Aí vem a pergunta, qual a solução disso? É aqui que é o ponto mais importante que eu quero que você preste bem atenção. O Paulo chega a dizer aqui no final, miserável homem que sou, quem pode me livrar disso? Essa é a pergunta. Então, vamos para a resposta. Agora a resposta é, quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí você deve estar se perguntando, como que se explica isso? Deixa eu lhe falar. À medida que tu entregou tua vida a Cristo, o que mudou agora? Tu ouviu o Evangelho, tu creu no Evangelho, tu foi selado com o Espírito Santo. O que eu estou dizendo está em Efésios 1:13. Tu ouviu o Evangelho, tu creu no Evangelho, tu foi selado com o Espírito Santo. E a partir daquela hora, o Espírito Santo começou a habitar na tua vida. E ele é a nova natureza de Deus dentro de ti. Ele é a nova natureza. O Espírito Santo é a nova natureza dentro de ti. A partir daquela hora, você passa a ser habitação do Espírito Santo. À medida que tu entregou. Isso que tu precisa entender. Agora, depois que tu entregou tua vida a Cristo, o Espírito Santo entrou na tua vida, a partir daquela hora, a tua carne não vai te governar mais. Quem tem que te governar é o Espírito Santo.
Se o Espírito de Cristo, se tu entregou a tua vida, primeira coisa que tu precisa entender, o Espírito Santo habita na minha vida. Ela é a nova natureza de Deus. E a partir de agora, as coisas velhas, que é coisa velha? É a tua natureza, que está comprometida com o pecado, que é adulta, é prostituta, que ela é lésbica, ela é homossexual, ela é tudo e mais algumas coisas. É ladrão, é traficante, é assassina, tudo. Ela é tudo que não presta. Mas agora tu tem uma nova natureza, que é a presença do Espírito Santo na tua vida. Entende isso? E a partir de agora, tu vai vencer esses desejos que estão dentro de ti. Como é que tu vai vencer? Aí vale o que diz Gálatas 5. Olha só o que ele diz. Veja o que ele vai dizer agora. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito. Tu não já tem o Espírito Santo? Ele está dizendo agora, anda no Espírito. Aí ele vai dizer, e tu não vai satisfazer o desejo da tua carne. Essa é a maneira de tu vencer esses maus desejos que estão dentro de ti. De o crente não roubar, de o crente não adulterar, de o crente não deixar de ser lésbica, deixar de ser homossexual, deixar de falar mal da vida alheia, deixar de ter inveja. A maneira dele conseguir vencer isso é ele viver pelo Espírito e ser governado pelo Espírito. Gálatas 5:25. Veja o que ele vai dizer. Se temos o Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que ele está dizendo? Se tu tem o Espírito Santo, deixa ele guiar a tua vida. Veja o que diz Romano também 8:14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Se você também for para Lucas, no capítulo 4, versículo 1, por que Jesus vence a tentação? Porque a Bíblia diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vence porque, primeiro, ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Segundo, ele era guiado pelo Espírito Santo. Se você quer vencer teus maus desejos, você precisa entender que você tem uma nova natureza. A natureza do Espírito Santo que está na tua vida. Você não pode dar mais lugar. Paulo disse, não apresenta mais teus membros para o pecado. Isso é velho, isso é coisa velha. O novo é o Espírito Santo. A nova natureza é a presença do Espírito Santo na tua vida. É a presença do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te liberta de toda a escravidão do pecado. Porque aonde tem o Espírito Santo, aí a liberdade. Onde tem o Espírito Santo, aí a liberdade. A liberdade que tu vai sentir é quando tu começar a entender que tu vai orar, porque tem gente que entende assim, ó, ele faz coisa certa, eu tô salvo, faz coisa errada, eu tô perdida. Não é verdade, querido. Salvação não é obra que tu faz, salvação é obra que Cristo fez. Tu tem que orar e jejuar para que o Espírito Santo te guie. Ora todo dia, jejua quando tu puder, para que o Espírito Santo te guie. A oração é essa, Espírito Santo guia a minha vida. Eu não quero ser governado pela minha natureza, eu quero ser governado pelo teu Espírito. Que Deus faça você compreender